Bom dia, eu sou o Daniel Marques Lara, sou estudante do terceiro InfoA, Informática A, e hoje venho trazer a apresentação do trabalho de Biologia sobre mutação e doenças genéticas. Espero que ao decorrer do vídeo apareçam algumas imagens, se eu conseguir botar, e vamos lá. Começando com mutação. A mutação ela entende-se por qualquer mudança, geralmente ao acaso, que ocorre no material genético, mais especificamente no nosso DNA. Então, as mutações elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho da sequência alterada e o tipo de alteração feita e as consequências dessa alteração. Temos a mutação genética, que é caracterizada por alterações do código das bases do DNA, das bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões dos genes. Essa condição ela pode produzir novas características nos portadores da mutação. Na mutação gênica ela pode ocorrer substituição, eliminação ou inserção de uma ou várias bases na cadeia do DNA. Então nós temos tipos de mutações genéticas por substituição, inserção e deleção. Nessa primeira é quando ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Já na inserção é quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, e a deleção é quando ocorre que essas uma ou mais bases são retiradas do DNA, certo? Então a mutação gênica ela pode ainda ser do tipo silenciosa. Essa mutação ocorre quando a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados. Então a gente não consegue perceber. Temos também a mutação pontual, que é a alteração em um único nucleotídeo da cadeia. Esse tipo de mutação geralmente é devido a erros de replicação no DNA, e as consequências podem ser de caráter silencioso. Nós temos a inserção e a deleção, que é a adição para pares de base em sequência de DNA, na inserção, e na deleção é a exclusão de alguns pares da base do DNA. Temos a mutação cromossômica, que a mutação cromossômica ela refere-se a qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. Essa mutação ela pode ser de dois tipos: mutação numérica, e dentro da mutação numérica temos a aneuploidia e euploidia. A aneuploidia é quando ocorre a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erro de distribuição durante a mitose e meiose. Temos também a euploidia, que ocorre quando há perda ou acréscimo de genomas completos. Surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. E temos também as mutações estruturais, que são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, o número ou o arranjo dos genes nos cromossomos. E elas podem ser classificadas em 4 tipos. Deficiência ou deleção, que é quando falta um pedaço do cromossomo ao cromossomo. A duplicação é quando o cromossomo tem um pedaço repetido. A inversão, quando o cromossomo tem um pedaço invertido. E a translocação, quando um cromossomo ele tem um pedaço proveniente de outro cromossomo. Temos os mecanismos de defesa contra as mutações. Então, as mutações elas nós possuímos um mecanismo que atua contra as mutações. E elas podem ser espontâneas, quando o motivo da alteração é devido a erros no processo de replicação ou reparo do DNA. Então, durante o processo de replicação, novos nucleotídeos são pareados com a fita molde para a sintaxe da nova molécula de DNA. Então, esse parâmetro pode ocorrer de forma inadequada. Uma vez a sequência de base alterada, levará a molécula do RNA mensageiro, com informação diferente para a síntese de uma proteína específica. Ao sinal da alteração de grandes trechos do DNA, a célula pode sinalizar para as células vizinhas a situação que está ocorrendo, e não havendo outra forma de corrigir a mutação, a célula pode decidir morrer, ativando o processo de apoptose, que é a morte celular programada. Temos aqui as consequências dessas mutações. Então, elas podem ocorrer em células somáticas. Nesse caso, a mutação não é hereditária, não vem dos parentescos. Então, ele não
não passará essa mutação aos seus descendentes também. Se a mutação ocorrer nas células germinativas do indivíduo, essas células elas gerarão gametas mutados. Dessa forma, a informação alterada será passada adiante, gerando descendentes com a mesma mutação. Então, se ocorrer essa mutação nas células germinativas, os descendentes dessa pessoa eles terão a mesma mutação, os genes. Então, sobre mutações é isso. Acho que trouxe aí de forma resumida muito do que tem na internet e que a gente pode estudar sobre as mutações. Tem muita coisa, mas de uma forma resumida, os principais são isso. Agora vou estar falando sobre as doenças genéticas, as doenças que são aquelas que envolvem a alteração do material genético. Vou estar passando algumas imagens ao decorrer da apresentação para vocês conseguirem ter uma noção com a ajuda das imagens, que fica mais fácil. Então, as doenças genéticas, elas são as alterações do material genético no DNA. E algumas delas podem possuir o caráter hereditário, que são repassadas de pais para filhos. Só que nem toda a genética é hereditária. Um exemplo é o câncer, que ele é causado por alterações do material genético, mas não é transmitido aos descendentes. Então nós temos 3 tipos de doenças genéticas: a monogenética ou mendelianas, multifatorial ou poligênicas e a cromossômicas. Monogenéticas é quando apenas um gene é modificado. Na multifatorial é quando mais de um gene é atingido e ocorre ainda a interferência dos fatores ambientais. As cromossômicas é quando os cromossomos sofrem modificações em sua estrutura e número. Por exemplo, a espécie humana possui 23 pares de cromossomos. Caso apresente a falta ou excesso de um deles, surge uma doença genética. Então agora eu vou estar falando sobre quais as doenças genéticas mais comuns que a gente tem. Então as principais são síndrome de Down, que é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21, causando atraso de desenvolvimento intelectuais. A síndrome de Down provoca uma aparência facial distinta, deficiência mental e atraso no desenvolvimento e pode ser associada à doença cardíaca ou da tireoide. É uma doença bem comum no Brasil, com casos de mais de 150 mil por ano no Brasil. Ela requer um diagnóstico médico e frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagens. Temos também a anemia falciforme, que é uma alteração genética com caráter hereditário, no qual as hemácias perdem o seu formato normal e adquirem a forma de foice. Essa condição dificulta a passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos e compromete a oxigenação dos tecidos. É uma doença rara, com casos de menos de 150 mil no Brasil por ano. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela requer um diagnóstico médico. Ela sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. Ela pode durar anos ou a vida inteira. Temos agora a diabetes, que é muito comum, no Brasil, que é uma doença que compromete a produção do hormônio insulina, responsável por controlar o nível de glicose no sangue, o nível de açúcar no sangue. No Brasil, aproximadamente 7% da população possui diabetes, e esse número tende só a aumentar com o que nós vemos hoje, como estão os alimentos hoje em dia. Esse grupo de doenças que resultam em muito açúcar no sangue. Então a gente tem mais de um tipo de diabetes. Então nós temos a diabetes tipo 2, tipo 1, a pré-diabetes e a diabetes gestacional. No tipo 2, ela é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue, como o corpo processa a glicose. No tipo 1 é quando o pâncreas, que produz a insulina, chega a produzir nenhuma ou pouca insulina. A pré-diabetes é a condição em que o açúcar no sangue está elevado, mas não o suficiente para ser classificado como diabetes do tipo 2. Então, a pré-diabetes está quase
já em risco de ter a diabetes tipo 2. A diabetes gestacional são os altos níveis de açúcar no sangue que afetam as gestantes, então está mais ligada às gestantes. Temos o câncer, que são causados por fatores genéticos também, e o termo representa um conjunto de doenças que se caracterizam pelo crescimento celular desordenado que pode se espalhar pelo corpo. Então, essas células têm um crescimento desordenado, que uma pode crescer mais que a outra, e aí ocorre o câncer. O câncer hereditário, ele ocorre frequentemente de forma mais precoce do que o câncer esporádico, do mesmo tipo. Por isso a gente é recomendado, né, que as pessoas mais jovens da família que já tiveram antecedentes de câncer sejam consultadas mais frequentemente, por conta desse hereditário, que ele surge de mais precoce do que os outros. Então as pessoas que herdam uma alteração no gene, ela pode ter um risco aumentado para mais de um tipo de câncer. Então ela tem esse risco de ter mais de um tipo por conta de seus antecessores já terem esse câncer, já terem essa doença na genética. Aqui temos alguns tipos de câncer. Temos o câncer de ovário ou trompas. Temos o câncer de mama antes dos 50 anos. O câncer de mama nas duas mamas, com a idade. Câncer do ovário. Câncer de mama em homens, que muitas pessoas não sabem. Câncer de próstata e o câncer de pâncreas. Temos também o cólon, que ocorre antes dos 50 anos, principalmente. Então, nós, aqui no Brasil, nós temos temos o mês, né, do câncer de mama, Outubro Rosa. Então, temos que bom que temos isso para a prevenção, né, na conscientização da prevenção do câncer de mama. E também temos o Novembro Azul, que é para a prevenção do câncer de próstata, que ocorre nos homens. Então, a gente tem essa conscientização, temos muitas cidades, hospitais, eles têm essa conscientização, eles publicam imagens e conscientizam a população sobre isso, que é muito importante, porque hoje em dia se vê muito, né? As pessoas não querem ir, mas é necessário que cuide da saúde. Temos o daltonismo, que é muito comum. A gente vê milhões de casos no Brasil, mais de 2 milhões por ano no Brasil, que é uma herança ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X. Ele caracteriza-se pela incapacidade de distinguir as cores, como o vermelho e o verde. A gente tem outros tipos de daltonismo, temos vários tipos, onde a pessoa chega a enxergar nenhuma cor, chega a enxergar mais o verde, menos o verde, não enxerga o vermelho, o azul. Então temos muito desses tipos de daltonismo. E geralmente a própria pessoa ela descobre que ela tem daltonismo, principalmente porque hoje em dia nas escolas a gente consegue perceber, pessoas estudam, né? Trabalha com artes, a pessoa vai ver lá, ué, mas como assim é azul para você e para mim é cinza? Então a gente tem assim, a pessoa descobre sozinha. Ela não requer exames laboratoriais ou de imagem e ele pode durar anos ou a vida inteira. Então não tem uma cura assim. Hoje em dia a gente tem óculos para daltonismo, então eles não chegam a funcionar em todos os casos, mas uma empresa que fabrica a Enchroma estima que 80% dos daltônicos podem se beneficiar desse tipo de óculos. Só que o problema é que esses óculos podem valer muito caro, principalmente aqui no Brasil, custando de cerca de $269 a versão infantil e $469 a versão para adultos. Então é um valor bem elevado. Os óculos eles corrigem a dificuldade para enxergar a cor verde e a vermelha. Então essa correção se dá através de um filtro que se tem nos óculos, na lente, né? E ele acaba separando as cores e permite a captação correta pelos olhos. Temos o albinismo, que esse principalmente
Não se os outros não sofressem, mas é alvo de ataque, né, de bullying por conta da alteração da cor, certo? Então, é por conta do albinismo, que é a falta de melanina no corpo, né? Por isso a pele e os olhos da pessoa são muito claros, o cabelo também. E essa é uma doença de caráter autossômico recessivo. Compromete a produção da melanina, como eu já tinha dito, e o pigmento responsável pela coloração da pele, olhos e pelos. Então, a melanina, ela é afetada, então compromete essa produção, e por conta disso a coloração da pele, dos olhos e dos pelos é afetada. Também, além da cor da pele, que é característica, todos os portadores de albinismo, eles apresentam comprometimento da visão, provocada essa pela falta da melanina. Então, poucas pessoas sabem disso, mas quem possui albinismo também tem a visão afetada por conta da falta da melanina. Então, quem possui melanina tem que tomar extremo cuidado com a exposição solar, procurando evitar essa exposição e sempre utilizando protetor, porque a pele é muito frágil. Então, qualquer contato ali com o sol pode causar danos. Acredito que seja isso. Esse foi o meu trabalho. Essa parte aí das doenças genéticas, que é muito complexa, são muitas doenças, tem muitas coisas, mas eu dei uma resumida, peguei as principais doenças, algumas doenças que a gente acaba não citando diariamente, que a gente não esquece de vez em quando. E acredito que seja isso. Esse é o meu trabalho. Muito obrigado e é isso. Tchau.